Olá a todos, sejam bem-vindos ao episódio 18 do Voo Picado. Lá está comigo, o vosso amigo Nuno Picado. E hoje estamos aqui para ter aqui mais dois temas para falar convosco. São dois temas que eu não sei se vão despertar a curiosidade das pessoas, porque lá está, a malta quer falar da bola e quer falar assim coisas mais calientes e com mais sal, mas é algo que eu gostava de partilhar convosco, aqui umas ideias que eu tenho, uma visão que eu tenho. Os temas de hoje então são pessoas extraordinárias do Benfica. Isto é o nome do primeiro tema, pessoas extraordinárias do Benfica, e há muitas pessoas extraordinárias do Benfica, mas eu vou falar de três em particular. E Cosme Damião, a ideia de Cosme Damião, o criador. Portanto, vamos fugir aqui um bocadinho do que é uma aula de história, porque vocês certamente não precisarão, mas vamos falar um bocadinho sobre toda a ideia, tudo aquilo que se passa à volta do nome e da figura de Cosme Damião. Antes disso, deixa-me agradecer à malta que acompanha o programa e faz questão de comentar. São muito simpáticos no YouTube. Normalmente há mais comentários, mas eu gosto de destacar aqui os do Spotify, porque aqui é mais difícil, não é? No YouTube tem mais gente, aqui é mais complicado haver comentários, portanto eu aprecio muito quando existem. Então obrigado ao Neves Teixeira, que diz que teve pena de não ter participado no último Voo Picado, que foi em direto, e teve participações em direto que eu gostei muito, acho que foi um programa muito interessante, e diz que fica para a próxima. Lá estaremos nós para falar. Hei de fazer mais voos picados em direto. Eu acho que de vez em quando, sim, 3 em 3 ou de 4 em 4 faz sentido para partilhar isto convosco, não é? Também para termos conversas sobre o nosso clube, e até porque é para aproveitar, porque não são tanto sobre o futebol, não é? E, portanto, acho que acaba por ser também interessante, para além daquilo que é aquilo que eu tenho para dizer, aquilo que vocês também, a maneira como vocês veem as coisas. O Rui Gonçalves, que respondendo aí um bocadinho do tema da semana passada, diz, respondendo à pergunta que lanças a um dos participantes sobre o que pode ser um adepto descontente fazer, eu diria a oposição leal. Eu acho que este conceito é muito interessante. Eu depois até lhe respondi, oposição leal, no contexto daquilo que nós falámos na semana passada. Acho que é interessante, é uma maneira interessante de pôr as coisas. É mostrar a discordância com o caminho tomado, ao mesmo tempo que se demonstra um caminho alternativo. Isso é construtivo, não, na verdade, não é, Rui? Estou de acordo contigo. Gostei muito deste conceito, oposição leal. O João Oliveira, o Marco Amaral Ribeiro e o Jorge A, que eu não sei qual é que é o A, mas é o Jorge A, que partilha mais ou menos a visão das coisas comigo. Muito bem. Dito isto, vamos lá falar então sobre o que é que são pessoas extraordinárias do Benfica. E estes dois temas, quer dizer, agora que penso nisso, o Cosme Damião também é uma pessoa extraordinária do Benfica, apesar de já não estar entre nós, mas também cabia perfeitamente nesta lista. E eu tenho aqui uma coisa para vos mostrar um bocadinho mais à frente. Vocês vão ter que aguentar um bocadinho, que vocês acho que vão gostar muito, e à boleia disso vou apresentar-vos uma pessoa que provavelmente vocês nunca ouviram falar e que é absolutamente extraordinária também naquilo que é a maneira como vive o Benfica e o benfiquismo. Muito bem, então eu aqui destaco. Há muito, o Benfica é um clube com imensos adeptos, não é? Como é óbvio, e tem muita gente boa, e na sua história teve muita gente que trabalhou imenso para o tornar aquilo que é, e portanto isso nem sequer está em causa. E portanto eu podia escolher aqui até uma data de amigos meus, pessoas que eu conheço, que vocês nunca ouviram falar, e que nas sombras trabalharam e trabalharam imenso pelo nosso clube, no apoio da criação de material, das claques, inventar cânticos. Portanto, vale tudo, não é? Cabe tudo aqui nestas categorias, mas eu desta vez escolhi destacar três. A primeira é a Marta Santinho, uma pessoa, uma funcionária da Benfica, uma designer que tem estado um bocadinho nas bocas do mundo nos últimos meses, quando se percebeu que era ela que fazia aqueles desenhos, aquelas ilustrações dos pósteres dos jogos da Liga dos Campeões e alguns desenhos de material de merchandising. Virou estrela, né? Não sei se é de dia para a noite, mas virou estrela, portanto, e as pessoas apreciam imenso o trabalho dela, e eu também sou fã. Em cima tem um estilo gráfico de expressão artística que eu adoro e que me identifico imenso, aquelas ilustrações assim como se fossem desenhos. Adorava fazer o que ela faz. O segundo é o senhor Alberto Miguens, não é? Uma verdadeira enciclopédia do Benfica,
que sem ele acho que todos nós estaríamos mais pobres naquilo que é o conhecimento do nosso clube. E muitas injustiças, se bem que algumas, já vamos perceber porque é que eu estou a dizer isto, algumas já acontecem, mas muitas injustiças se cometeriam. E a terceira é de uma benfiquista, de uma jovem benfiquista que vocês não conhecem, chamada Rita Ganchas. Vocês não conhecem, mas eu já vos vou falar sobre ela. Muito bem, então começando por aquilo que estes dois temas acabam por estar um bocadinho embrulhados. Eu vou buscar a Marta e o Alberto para falar um bocadinho sobre o Cosme Damião, e depois vou buscar a Rita para vos mostrar uma coisa que também envolve a história da Benfica e tudo isto, e que eu acho que o Benfica devia aproveitar. Vamos deixar essa para o último. Vamos falar um bocadinho porque é que eu me lembrei de falar deste tema, porque no último jogo, no Benfica Porto, houve uma coreografia, uma tela, né? Uma tela aberta na central, como nós já vimos várias vezes no nosso estádio, que depois vim a perceber que tinha sido feita pela Marta, e ela depois até explicou a ideia e o conceito à volta daquilo. E eu achei o desenho muito bonito, pá, como sempre. Está muito bem feito. O boneco do Cosme Damião está lindíssimo. E agora aqui já é uma questão de gosto pessoal. Acho que não, entendendo a ideia, acho que não ficou muito feliz. Ou seja, não, na prática a ideia não resultou muito. Ela depois explicou isso nas redes sociais, que a ideia era ter a figura do Cosme Damião e depois os benfiquistas atrás representavam o de todos, não é? Mas eu acho que até a frase que lá estava não é bem fiel àquilo que é o lema do Benfica, o E Pluribus Unum, que é de muitos um, não é de todos um, e portanto aquilo acabou por ser uma coisa ali personificada em Cosme Damião, que é algo que nos últimos 20 anos tem vindo a crescer ao ponto de quase que o Cosme Damião ser a figura única quase da história do Benfica. É o criador, é o pai, é tudo e mais alguma coisa. E eu não sei se isso é, sendo justo todas as homenagens que lhe fazemos, não sei se não está a cair já um bocadinho no exagero. E é aqui que entra a parte do Alberto, porque o Alberto já está farto de escrever sobre o Cosme Damião. E o próprio Alberto também refere várias vezes. Aliás, eu e o Baquer que fizemos um projeto que se calhar muitos de vocês ainda não conhecem, que se chama História Gloriosa. Foi uma versão só áudio que nós fizemos para aí há 6 ou 7 anos, já nem sei, já foi há muito tempo. Continua a ser muito ouvida, é engraçado eu ver as estatísticas e aquilo continua a ter imensas audições, e que está disponível em versão podcast. E são 10 ou 12 episódios que aqui é que nós contamos a história do Benfica desde o início, década por década, portanto, os primeiros 10 anos, depois do 20, 30, por aí fora. E cada década é um episódio. E nós contámos com o Alberto. Pá, o Alberto realmente é uma enciclopédia benfiquista, não é? E ele contava-nos essas histórias a primeira aprendi imenso obviamente com essas conversas, só de ouvir o Alberto. Mas ele contava-nos essas histórias do Cosme Damião, que eram, para além de ter sido fundamental para aquilo que foi o crescimento e que foi a formação do Benfica, se calhar como o conhecemos hoje, não é? Mas também era uma pessoa que punha sempre o clube acima de tudo, que rejeitava assim pôr-se à frente, ou elevar-se ao ponto de ser ao nível do nome do clube. Recusou várias vezes propostas de homenagens, acho, pelo que eu percebi, e eu fartei-me de investigar para este episódio, porque estou cheio de medo de cometer aqui erros que são quase ilegalidades, né? Que a malta fica lixada, e com razão, porque isto é um assunto sério. A história do Benfica é um assunto sério, e ele próprio rejeita 2 vezes, segundo eu percebo aqui nas minhas notas. Até ele propuseram 2 vezes que o nome dele fosse para o estádio, para o estádio, portanto, se não me engano, no Campo Grande e nas Amoreiras, portanto, tempos longínquos, e ele recusou. E recusaria sempre. Aliás, se vocês pensarem nisso, o estádio do Benfica sempre se chamou, a malta chama-lhe o Estádio da Luz e a Catedral, e chama-lhe tudo e mais alguma coisa, mas o estádio do Benfica chama-se Estádio do Sport Lisboa Benfica, e sempre se chamou.
Durante ali dos anos 80 e 90 havia o mítico, um dos pavilhões no estádio antigo que se chamava o Borges Coutinho, aquele pavilhão secundário onde se jogava o handball e o vôlei, se não me engano, mas também não é verdade. Portanto, era o pavilhão número 1 e o pavilhão número 2 do complexo desportivo do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, nunca houve na história do Benfica esta personificação em nomes e em figuras de os elevar, não é? Quase ao nível do clube. Temos uma estátua para uma pessoa fora do estádio, do Eusébio, justa, porque também é um nome incontornável da nossa história. Temos a rotunda Cosme Damião, que para mim faz todo o sentido também, se bem que aquela homenagem parece-me um bocadinho fraquinha, digamos assim. Acho que a figura de Cosme Damião merecia ali um bocadinho de uma coisa mais bonitinha, um bocadinho assim à semelhança da estátua de Eusébio, assim uma coisa mais trabalhada do que, sei lá, uma coisa que está ali, parece espetada ali no meio, parece que foi feita à pressa, só toma lá e cala-te. Há uma fotografia antiga muito, muito bonita, eu vou ver se encontra para partilhar aqui convosco, de Cosme Damião, todo equipado à Benfica, numa entrevista que deu, sentado num banco de jardim, e um bocadinho como caricatura de Fernando Pessoa, que também tem uma... Também tem essa estátua dele sentado num banco, e seria espetacular fazer uma figura, né? Fazer uma homenagem do Cosme Damião sentado num banco de jardim ali na rotunda, e depois o autocarro do Benfica vinha todos os jogos com o Cosme Damião a olhar para eles ali sentado no banco à espera dos atletas para mais um jogo do Benfica. Isso, em termos de ideológicos de divisão, seria espetacular, seria uma ideia brutal. Mas não, temos ali aquele mamarracho só com uma coisa mal feita, feita à pressa, e acho que seria extraordinário. Eu, se mandasse no Benfica, mandava fazer uma estátua desse género, um banco de jardim com o Cosme Damião lá sentado, igualzinho como está naquela fotografia, equipado à Benfica, e virado para a parte de cima de onde veio o autocarro, à espera dos nossos jogadores em todos os jogos. Acho que seria uma ideia muito, muito, muito engraçada. Então a Marta faz o tal pano, com uma ideia que eu não... Mais uma vez incidir sobre Cosme Damião. Eu logo na altura, eu acho que a maior parte das pessoas não quer saber disto, e aliás, se calhar vocês agora estão a ver isto então, veja que é que este gajo está a falar dessas coisas, porque eu acho que isto também tem muito a ver com a tal perda de identidade do clube, não é? As novas gerações do benfiquistas acho que já não têm, ou têm poucas referências. Os jogadores atualmente e nos últimos 20 anos ficam pouquíssimo tempo no Benfica. Os melhores atletas então ficam cá 6 meses, 1 ano. É muito difícil ficarem mais tempo do que isso, e portanto não se criam estas raízes, não se criam estas referências. Todas as referências que nós temos, e pelo menos eu tenho da minha geração, são jogadores dos anos 90, 80 e 70. O Humberto, o Cheu, o Carlos Manuel, o João Pinto depois quando era puto, o Isaías, o Valdo, o Ricardo Gomes. Portanto, daí para a frente, há alguns, o Cardoso, o Jonas, o Pizzi talvez. Desculpa, eu de certeza que me estou a esquecer de alguém, de certeza absoluta, mas não quero ser injusto, mas é provável que eu me esteja a esquecer de alguém. Mas eu estou a falar assim de nomes incontornáveis, não é? que fizeram 500, 600 jogos, fizeram carreira no Benfica, foi o clube principal onde eles jogaram. Os putos hoje em dia gostam muito do Benfica, o João Neves e o Félix. O Félix não sei se gosta tanto do Benfica, mas o Bernardo Silva, mas quer dizer, tiveram cá, ou nem jogaram, ou estiveram cá 6 meses, portanto dificilmente se pode chamar referências do Benfica. O próprio Rui Costa jogou pouco tempo no Benfica, não é? Faz 2, 3 épocas, quando explode vai-se embora para a Itália e depois volta já com 33 ou 34 anos. Portanto o Rui Costa, onde fez a sua carreira, é na Fiorentina e a Itália, no Milan, não é? Portanto não é propriamente do Benfica, apesar de nós, e na altura, ser um dos ídolos do Benfica e dos benfiquistas, e é por isso que hoje também é difícil tirá-lo, digamos assim, de presidente, porque tem uma popularidade e continua a ter brutal à conta disso também. Mas faltam referências, e então parece que se agarra tudo ao Cosme Damião como se fosse a única coisa que nós temos, e não é, não é. O Benfica tem... Eu leio muito isto e ouço, naquele famoso cântico da Farmácia Franco, né? Criado por Cosme Damião. O Benfica não foi criado por Cosme Damião. O Benfica tem 24 fundadores, eu até escrevi o nome deles todos aqui.
Cosme Damião é um deles, mas não é o fundador, não é o pai do Benfica. E eu se calhar até são muitos, 24 são muitos, pá, mas só se vocês fizerem essa pesquisa, se calhar aparecem lá os nomes. Eu até tinha escrito aqui, eu escrevi-os todos, que era para. Se calhar vou dizer, porque eu acho que quando se diz os nomes das pessoas que já não estão connosco, elas acabam por viver mais um bocadinho, não é? E se calhar nós, eu estive a ler e a maior parte destes nomes, alguns lembravam-me de ter falado com o Alberto, mas já nem me recordava. Mas nós fala-se tanto no Cosme Damião que às vezes se esquece que houve mais 23 pessoas que criaram o Benfica, né? E alguns deles até quem escolheu as cores e o lema e o nome nem sequer foi o Cosme Damião. Aliás, o Cosme Damião nem sequer faz o primeiro treino com 10 atletas. Ele nem sequer está no treino, ele só aparece depois, portanto, depois para a formalização do clube. Portanto, não sendo importante, se calhar numa fase um bocadinho mais tarde, quando houve aquela fuga dos jogadores todos para o Sporting, e ele é um dos principais rostos da liderança que pega na equipa da segunda categoria do Benfica, tipo uma equipa B, e não deixa o clube ir abaixo. E portanto, se calhar hoje nós estamos a falar de tudo isto e destas coisas todas por um clube que nem sequer existia se não fosse Cosme Damião e mais alguns sócios carolas ali naquela altura a manter o barco à tona, né? Portanto, todas as homenagens que lhe fizerem são nesse sentido, são justas. Então eu vou dizer o nome dos 24 fundadores até para ficar registado, para nos lembrarmos deles um bocadinho. António Rosa Rodrigues, Cândido Rosa Rodrigues, José Rosa Rodrigues, que foi o primeiro presidente do Sport Lisboa na altura, Daniel Brito, Eduardo Corga, Henrique Teixeira, Carlos França, Abílio Meireles, Amadeu Rocha e Manuel Goulart. Estes foram os tais 10 que fizeram o tal treino. Depois apareceram mais 14 para depois do almoço. António Severino, Francisco Calisto, Francisco dos Reis Gonçalves, João Gomes, João Golão, Joaquim Almeida, Joaquim Ribeiro, Jorge Augusto Souza, Jorge da Costa Afra, José Linhares, Manuel França, Raul Lempis, Virgílio Cunha e, lá está, Cosme Damião. Cosme Damião, curiosamente, nem sequer assina a folha da primeira ata da reunião. Bom, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que lamentavelmente não há nenhum Nuno nesta lista, o que para mim é de lamentar, e tenho muita inveja desta malta toda. Acho que é justo que se façam todas as homenagens a este grupo de pessoas que criou esta ideia, este clube absolutamente incrível que nos faz sofrer, nos faz ficar loucos quase todas as semanas com jogos e com alegrias e com tristezas. Portanto, tudo isto nasce aqui. Mas lá está, eu acho que temos que começar a olhar para a história da Benfica como ela foi e como um todo, e não só de uma forma preguiçosa para um nome que tudo isto começa a aparecer na altura de Luís Vieira. Eu não sei se foi a propósito, não sei se foi, não sabia mais, porque naquela altura, na verdade, já havia fóruns, já havia tudo, mas era tudo, já havia essas coisas todas, mas era tudo muito mais limitado. Portanto, não sei se foi assim uma coisa meio preguiçosa no sentido de pegar naquela que foi a figura mais importante, e não sei se as claques também não ajudaram depois com as bandeiras e com os cânticos e com todas as coisas que começaram a aparecer, e pegou-se na figura de Cosme Damião, que para o tornar quase o pai do benfiquismo como um nome incontornável, e que, sendo uma figura, lá está, uma figura ímpar na nossa história, não é o único. Há muita gente que se calhar tem sido esquecida, e se calhar vamos falar um bocadinho deles, porque eu tenho aqui uma coisa para vos mostrar que acho que vocês vão gostar. E para uma pessoa que rejeitava estas homenagens porque dizia que o nome do Benfica estava sempre acima do nome de qualquer pessoa, e portanto o nome do estádio, por exemplo, nunca seria sempre o estádio do Sport Lisboa Benfica, a casa dos benfiquistas, e não do A, do B ou do C. Passar disso para termos os prémios Cosme Damião, a rotunda Cosme Damião, cânticos e bandeiras a dizer que ele é o pai e o criador, o museu Cosme Damião, e todo este exagero à volta da figura de Cosme Damião, quando existem mais figuras no Benfica muitíssimo importantes. Quer dizer, se calhar acho que é uma conversa que nós devíamos começar a ter, até porque estas coisas repetem-se, e ao longo do tempo, daqui a 20 ou 30 anos, as novas gerações já só ouvem falar em Cosme Damião, já ninguém sabe mais nome nenhum, sabe o Eusébio e o Cosme Damião e o Rui Costa, se calhar.
E portanto eu acho que também nos cabe a nós benfiquistas, e eu sei que isto não é um tema fundamental, eu sei perfeitamente isso, nem sequer é motivo para nos zangarmos, nem para nos estar chateados, é só um motivo para nos lembrarmos que a história do Benfica é muito rica, está muito bem documentada, e que existem figuras que merecem o nosso carinho e a nossa memória e o nosso respeito, que se calhar não têm tido o relevo que se calhar deviam ter. À cabeça, se calhar, eu lembro do Félix Bermudes. Mas há mais. Eu já vou falar um bocadinho sobre eles. Pronto, e depois eu vou falar agora, sim. Eu estava aqui a pensar. Antes disso, deixa-me só ler aqui duas passagens que eu encontrei no blog do Alberto sobre o Cosme Damião, também para acho que também é justo, tendo dito isto que disse, que não acho justo que se faça só que se centra toda a história da Benfica numa figura. Também acho justo que se reconheça que o Cosme Damião foi absolutamente fundamental, e isso não está em causa. Deixa-me só ler-vos aqui duas passagens que eu achei muito interessantes. A primeira, ela está sobre a tal ideia de dar o nome dele ao estádio. Vou citar o que está escrito no blog da defesa do Benfica, do Alberto Miguel. No Benfica nunca nada teve qualquer nome de alguém, e esta tradição tem muito de Cosme Damião. Várias vezes foi indicado para dar nomes a estádios, a Moreiras e Campo Grande. Sempre recusou, afirmando que o estádio não era dele, era do Sport Lisboa Benfica. Até o denominado pavilhão Borges Coutinho é uma mentira inventada na comunicação social portuguesa, pois não passou de uma proposta, em 1982, quando foi inaugurado, que não foi aprovada. Por motivos óbvios, pois o Benfica no início dos anos 80 ainda tinha dirigentes que conheciam a história e a cultura do clube. Portanto, este é aquilo que eu vos estava a dizer, que se Cosme Damião soubesse de todo este exagero que se tem cometido hoje em dia, ele próprio diria: parem com isso. Viu ao Benfica. E a segunda é o papel de Cosme Damião, lá está, Natal em 1907. Então vou voltar a citar aqui o blog do grande Alberto. 1907, Resistência e Soluções. Uma temporada depois, em 1906-1907, já Cosme Damião, na segunda categoria, conquistara em abril de 1907 para o Sport Lisboa um troféu no torneio do Internacional, quando no verão se assiste à debandada dos melhores futebolistas, 8 da primeira categoria, para o Sporting. Entre tantas dificuldades, emergem os resistentes, com Cosme Damião a ter um papel decisivo na reorganização do Sport Lisboa, optando-se por manter o clube ativo, inscrevendo a equipa da segunda categoria e os que restaram da primeira no Campeonato de Lisboa. O Sport Lisboa estava mais forte porque soubera resistir quando tudo indicava que iria sucumbir. Lá está. Esta é a parte que é da mais. Aliás, Cosme Damião, pois até durante 20 ou quase 30 anos, é uma das figuras principais do Benfica, e capitão-geral. O capitão-geral significava que era o responsável de toda a atividade desportiva do clube. E ele é capitão-geral entre 1909 e 1926. Portanto, é uma figura ímpar na nossa história, e esse reconhecimento é justo, mas há mais. Há mais do que isto. Pronto, e agora já vos falei aqui da Marta, que a Marta tem um talento extraordinário, e espero que fique muito tempo no Benfica. Eu gosto muito do trabalho dela, mas eu acho que a Marta tem um talento que se calhar precisava de ser, neste contexto de lá das coreografias de estádio, ser direcionado e ser junto a pessoas com mais experiência da coisa, com mais visão da coisa. E eu conheço umas quantas, malta que eu conhecia dos Diabos, que percebe isto à brava, ou seja porque já fez, seja porque já viu N exemplos, seja porque sabem como é que se faz, onde é que se faz. E temos agora um exemplo recente daquilo que o Braga fez, aquela tela magnífica que depois até a polícia bloqueou, acho que era no derby deles com o Guimarães. Aquilo foi feito também por adeptos, foi um trabalho conjunto do clube e dos adeptos, e eu acho que esse é o caminho. Eu acho que juntar a Marta com o talento que ela tem, com a maneira que ela tem de criatividade e de colocar em prática as ideias, e juntar isto à experiência e o conhecimento e carolice de malta com muitos anos de bancada, e eu conheço vários, seria extraordinário. Nós íamos ter coisas feitas no nosso estádio que nos ia orgulhar a todos, e ia ter a participação dos adeptos, que eu acho que esse é o ponto fundamental. Eu acho que os adeptos do Benfica
deviam a primeira coisa que eu acho, mas isso, enfim, já em 2026 é o que é, toda a gente sabe o contexto atual da maneira como se olha para estas coisas, é repressão e mais repressão. Eu acho que estas coisas não deviam ser feitas pelos clubes, deviam ser feitas pelos adeptos, ponto final. A sério, era assim que fazia, era a expressão máxima do benfiquismo nas bancadas. Não sendo possível, eu acho que o Benfica devia fazer um esforço por criar essas condições, por trazer um bocadinho os adeptos para a coisa. Ok, vocês não podem fazer porque existe repressão, porque vocês não podem ter acesso porque a polícia não deixa, mas nós vamos trazer-vos e vamos pô-vos a trabalhar com os nossos profissionais e juntos vamos criar aqui coisas. E depois uns davam ideias, outros executavam, a coisa acontecia, e tenho a certeza absoluta que nós íamos ter aí obras extraordinárias e não estas coisas assim um bocadinho, não é à pressa porque isto dá muito trabalho, mas assim meio... não sei, perdidas, são bonitas, mas não têm pouco significado. E às vezes estão um bocadinho desligadas daquilo que é a realidade destas coisas, parece-me, e é pena. Portanto, a minha ideia era que o que eu quero transmitir e o que eu gostava muito que o Benfica fizesse isso, era pegar nestas pessoas extraordinárias, algumas delas que trabalham no Benfica e outras que andam por aí, e eu agora vou falar-vos de uma delas, e juntar isto tudo e pôr toda a gente a trabalhar em prol do nosso clube. Acho que isso seria extraordinário. E dito isso, agora vou falar-vos de uma pessoa que eu acho que eu já disse o nome dela, uma pessoa de quem eu gosto muito, que é a minha amiga Rita Ganchas, que ela se calhar vai odiar por eu estar a fazer isto, mas eu vou fazer a mesma até porque já lhe tinha dito que eu ia fazer. Aqui há muitos, já para aí há 2 anos, ela fez um projeto, eu já não me lembro exatamente o que é que lhe deu na cabeça para fazer isto, porque ela é assim meio louca nestas coisas, ela é super criativa e é artista. Então o que é que ela fez? Fez uma caderneta de cromos de 120 nomes que fizeram o Benfica. Isto foi no aniversário do número 120 do nosso clube, e ela fez... isto é um trabalho espetacular e que eu nem vos consigo descrever bem, especialmente a malta depois vai ouvir isto na parte da áudio, portanto eu vou filmar e vou-vos mostrar. Portanto, isto é uma caderneta. Se a minha gata agora quiser sair daqui, ela fez uma caderneta. Cuca, sai daqui, pá. Está a correr bem. Que ela fez uma caderneta, tudo feito por ela, de 120 nomes que fizeram o Benfica. Tem aqui a listinha toda dos nomes todos, tudo feito por ela. Como podem ver, a malta, eu vou descrever agora para a malta que depois não está a ver isto, só vai ouvir, mas depois vocês podem vir aqui ao YouTube espreitar. Tem aqui, é como se fosse uma caderneta da Panini, eu acho que se der até é mais bonita. Tem nomes, tem aqui os nomes todos que ela achou que eram importantes nos 120 anos do Benfica, e depois tem cromos. Eu ainda não os colei todos, colei só alguns só para vos mostrar. Está aqui o nosso amigo Félix Bermudes, que eu já referi, diz aqui: determinante na escolha da cor, do emblema, do lema e do nome do clube. Estão a ver? Mais para além de Cosme Damião, era isso que eu estava a querer dizer. E temos o José Maria Nicolau, temos aqui esta malta toda que vocês, muitos deles já conhecem, o Eusébio, o Germano. Eu vou-vos mostrar mais. O Maurício Vieira de Brito, que era o presidente quando fomos campeões europeus pela primeira vez. O cromo número 29, lá está aquela simbologia, porque quem sabe é o FER, só podia ser o FER, né? Também faz parte da nossa história. Aqui uma das grandes figuras para mim do Benfica, uma das grandes referências para mim, sem dúvida, ao nível de Eusébios e Cosme Damiões, que é Joaquim Ferreira Bugalho, que foi o pai do estádio, né? Eu vou ler aqui a descrição que a Rita colocou. Em 1952 foi eleito para o seu primeiro mandato como presidente. O homem do estádio ficou conhecido pela concretização do Estádio da Luz em 1954 e destacou-se pela maneira como conseguiu mobilizar os sócios. Quando deixou a presidência, em 57, tal como sempre prometeu, deixou as contas em dia, um estádio digno e mais do dobro dos sócios. Eu acho que não se fala o suficiente de Joaquim Ferreira Bugalho, que é uma das pessoas, um dos benfiquistas que teve mais impacto naquilo que foi o futuro do nosso clube e preparou muito também aquilo que foi o caminho
para o Benfica europeu que veio depois, não é? Porque o Benfica andou quase 50 anos depois com a casa às costas, andava de estádio para estádio. E finalmente isso foi resolvido graças a este homem e aos benfiquistas da altura, que continuo a dizer, isto é uma história. A história da construção do estádio antigo é absolutamente maravilhosa, é a história mais bonita provavelmente do Benfica. E olha, espreitem isso na história gloriosa na década de 50 a 60, que está lá isso tudo explicadinho. Pronto, e agora o resto é uma caderneta com cromos. Tem aqui 120 nomes: Cândido Rosa Rodrigues, o Diamantino, o Simões, o Aimar, o Menino Doiro, o João Pinto, Carlos França, que já falámos há bocado, um dos fundadores. Tudo com cada um com o seu cromozinho. Pá, e são cromos com qualidade. Olha lá, isto não é coisa rasca. Eles estão recrutados, têm cantos redondos. Para mim, um dos meus heróis benfiquistas, o Carlos Lisboa, um dos melhores atletas que eu vi jogar no Benfica, certamente. E por cima, numa altura que havia poucas referências. Aqui o Grande Prezi. Pá, é extraordinário. Este é um projeto extraordinário que eu tenho imensa pena que o Benfica não tenha nada disto, pá. Que o Benfica não tenha um projeto deste género, uma caderneta que se possa dar aos miúdos para eles conhecerem a história do nosso clube. E mesmo como projeto também de vender na loja, acho que era interessante. Eu acho que eu ia comprar isto. Isto era. Não sei se isto há muita dificuldade em fazer uma coisa destas. A Rita fez isto de forma amadora, né? E se ela fez, muito provavelmente o Benfica também conseguiria fazer. Isto seria uma prenda extraordinária. Pá, eu acho que pessoas como a Rita, e vocês ainda não viram tudo, porque reparem nisto. Ela vai-me odiar de estar a fazer isto. Depois eu vou meter o Instagram dela para vocês verem o resto dos trabalhos dela. Ela pinta em ténis, ela faz assim coisas meio malucas. E depois é uma ávida consumidora de tudo o que é a história do Benfica, e uma benfiquista louca como nós, né? Vai aos jogos todos e sabe tudo e mais alguma coisa. E agora estou aqui a tentar abrir a caixa que ela fez, onde estão o resto dos cromos, porque isto são literalmente 120 cromos. Olhem para isto, é tudo cromos. Tudo isto para colar na caderneta, tudo feito à mão. Eu não sei como é que ela fez isto, eu não sei onde é que ela mandou fazer isto, mas ela é uma benfiquista absolutamente extraordinária, que devia ser aproveitada pelo nosso clube, nem que seja para fazer projetos como este, pá. É uma pessoa cheia de ideias, cheia de talento, mete as mãos à obra. Ninguém sabe o que ela é, ou poucas pessoas, a não ser os amigos mais próximos como nós, que sabemos o que ela é e o que ela faz. Sempre que ela faz uma coisa destas, eu digo: Rita, já sabes, tens que me arranjar uma destas. E este projeto em particular, desta caderneta de cromos de figuras históricas do Benfica, eu até acho que o Benfica devia fazer uma campanha, aproveitar um jogo qualquer que temos em casa e mandar fazer 30 mil coisas destas, com um pacotinho de 120 cromos, uma caixa de 120 cromos e uma caderneta, e distribuir por crianças à volta do estádio, pá, pôr as crianças a entretidas nisto, a aprender a história do Benfica através destas brincadeiras de colar dos autocolantes, e depois ter uma pequena explicação de todas estas nossas figuras, que é para sairmos um bocadinho desta ideia de que é o Cosme Damião e mais ninguém. É o Cosme Damião, o Eusébio e pouco mais. Não é? O Benfica tem uma história tão rica e tão bonita, e cabe-nos a nós perpetuá-la e passá-la às próximas gerações. Eu acho que o Benfica tem feito um trabalho incompleto, digamos assim. Eu não quero ir mais longe do que isto. Acho que há mais, há muito que se pode fazer. Acho que o Benfica pode pegar e não necessariamente contratar pessoas. O Benfica pode perfeitamente chegar ao pé da Rita e dizer: olha, mostra-nos lá o teu projeto, nós temos muito interesse, podemos pegar nisto, podemos fazer isto. Pá, e a Rita, agora parece que sou empresária dela, mas tu tenho a certeza que teria imenso orgulho em ajudar o clube dela a fazer uma coisa deste género. Outra ideia que eu acho que podia ser feita, e que já acho isto há muito tempo, e acho que o Sérgio também concorda, é fazer coisas para os putos, pá, porque nós não nos podemos esquecer que nós estamos a perder os putos de hoje em dia, as novas gerações, a malta miudagem, para outros desportos. Que o Benfica já não compete só com o Sporting e com o Porto e com os clubes aqui da zona. O Benfica compete com o Real Madrid, com o Barcelona, com a NBA, com o e-gaming, com essas coisas todas, e portanto nós não podemos estar aqui
parados no tempo a achar que isto tudo vai ser sempre assim, porque nós temos que continuar a trabalhar naquilo que é a expansão do benfiquismo. Nós somos muitos, mas temos que ser cada vez mais, e isso implica também conhecer de onde viemos para sabermos para onde vamos, não é? E portanto eu gostava muito que o Benfica fizesse 2 projetos, este das cadernetas da Rita, que ela vai odiar-me de estar a dizer o nome dela, e vou pôr aqui o Instagram dela, que é para vocês irem lá chateá-la. Pá, não chateiem muito, porque eu acho que ela não vende isto, ela deve ter feito uns 5 ou 10 ou não sei, ou 20, porque isto é tudo à mão, isto é coisa de gente doida, mas vão lá e descubram as coisas, o trabalho dela, que é magnífico. E um livro de infantil com a história da Benfica, contada com banda desenhada. Eu tinha um quando era puto, nunca mais vi aquilo à venda. Eu li aquele livro 1000 vezes, e era a história da Benfica com o Eusébio e com aquela malta toda em banda desenhada, tipo o Asterix e o Obelix, coisas assim desse género. Um livrinho pequenino que eu li aquilo 1000 vezes, e eu acho que hoje em dia já não há disso. E nós precisamos de ir buscar os putos todos, nós precisamos de passar a tocha, e precisamos que eles saibam porque é que o Benfica é gigante e porque é que o Benfica é um clube tão amado por tanta gente. Bom, isto foi mais curto do que eu pensava. Eu pensei que isto ia dar aqui pano para mangas. E eu até vou ser sincero, a minha primeira... Eu quando pensei neste tema, eu até pensei que que era um tema que eu ia ter que ter muito cuidado, não só para não passar a informação errada, porque acho que é importante que a informação seja correta, mas também para me expressar bem, para não parecer que, por exemplo, quando eu disse que não gostei muito daquilo que foi aquela tal coreografia que se fez, aquela tela que se fez no jogo contra o Porto, que não significa que eu não gosto do trabalho da pessoa que o fez. Eu acho é que se calhar essa pessoa precisa de ajuda, e não ir lá porque ela tem tido algum sucesso e tem um bocadinho de notoriedade, agora atira-lhe tudo para cima e vai, agora faz. Olha, aqui uma coisa extraordinária, se ia apresentar a Rita à Marta. E iam sair daqui coisas incríveis. 2 benfiquistas de mão cheia, e iam certamente fazer aqui projetos incríveis que nos iam orgulhar a todos. Pá, eu também faço coisinhas do Benfica. Também vou fazendo os meus projetos, faço mais para mim, as minhas t-shirts, as minhas camisolas, sei lá. Olha estes projetos que nós fazemos. Portanto, há coisas que nós podemos fazer pelo nosso clube, nem que seja para um grupo de amigos, pegar num talento qualquer que se tenha. Há uns que sabem desenhar, há outros que sabem cantar, há outros que são criativos e inventam cânticos, há outros que escrevem muito bem, há outros que, sei lá, pá, há outros que sabem tudo e mais alguma coisa sobre o associativismo, e levam as pessoas a participar mais ativamente naquilo que é a vida democrática do nosso clube. Portanto, há tanta coisa que nós podemos fazer pelo nosso clube, em vez de estarmos à espera que as coisas apareçam feitas e que os outros façam por nós. E se calhar o meu apelo é esse, aquilo que eu já fiz, portanto, que o Benfica olhe para estas pessoas e que as ponha a trabalhar umas com as outras, aqui a criar coisas malucas para nos orgulhar a todos, com respeito pela magnífica história do nosso clube, que não se cinge só a Cosme Damião, repito, pela 10ª vez, e ao Eusébio. Há muito mais para além disso. E depois fazer o apelo, pá, a malta que ouve e que conhece alguém que tem um talento qualquer extraordinário, vamos pôr isso ao serviço do nosso clube. Mesmo que o Benfica não queira, fazemos isso por nós, pá. Eu faço, eu vou dar o exemplo, eu faço estes desenhos, estas coisas, porque gosto para mim, e depois partilho com as outras pessoas, e eles também gostam, eu também quero, e pronto. E de repente somos 20 ou 30 ou 40 com t-shirts porreiras que mais ninguém tem. A Rita faz estes projetos, faz a caderneta e oferece a 20 ou 30 amigos. Eu não faço ideia quantos é que ele fez, se calhar só fez 10, porque isto deve ter uma trabalheira desgraçada. E o benfiquismo vai andando assim, com mais ou menos pessoas a conhecerem, com mais ou menos pessoas a aderir. A coisa vai andando, e o nosso clube vai crescendo, porque esse é, para além daquilo que são as vitórias, nós também estamos cá para a nossa geração também. Todas as gerações deviam pegar naquilo que existe e melhorar, não é? Acrescentar. Eu não sei se nós temos feito isso muito, a nossa geração, a minha geração. Acho que, se pensar um bocadinho nisso, acho que nós não sei se nós deixámos um Benfica melhor do que aquilo que já existia. Acho que melhor em algumas coisas, com mais dinheiro, certamente, com mais profissionalismo, mais essas coisas todas, mas não sei se é um Benfica mais orgulhoso de si. Parece-me um Benfica um bocadinho em crise de identidade.
um bocadinho no seguimento daquilo que também falámos da semana passada. E portanto, olha, estão tristes, não gostam do presidente, não gostam do treinador, estão chateados que a equipa não ganha. Epá, agarrem-se àquilo que vocês gostam, à história do Benfica, a qualquer coisa que vos inspire e façam qualquer coisa. Epá, abram um blog, façam um podcast, façam uns desenhos, lancem ideias, arranjem grupos de amigos e façam qualquer coisa. Não sei, agora a criatividade, a vossa criatividade certamente vos levará para caminhos que vocês se calhar nunca pensaram, como eu nunca pensei estar a fazer projetos, um projeto como este, uma pessoa como eu que sempre odiou falar em público, que sempre que eu não gosto, e se calhar não parece porque faço isto, mas não gosto de me expor, não gosto de sentir que as pessoas me estão a observar e que estão atentas a ouvir aquilo que eu estou a dizer, mas ao longo do tempo, com todos estes programas que nós já fizemos, estas centenas de programas que nós já fizemos, acabei por me habituar. E hoje tenho muito orgulho de fazer isto, mas lá está, se alguém me dissesse aqui há 10 anos que um dia... Olha, se eu tivesse esta conversa com o meu pai quando ele estava vivo, olha pai, um dia eu vou ter um podcast e um dia vou fazer um programa com 2.000 pessoas a ouvir-nos. Eu acho que já chegou a acontecer. Acho que nós os dois nos íamos rir porque não tinha nada ao perfil para isso. Mas as coisas acontecem e portanto façam acontecer para vocês também e para nós para acrescentarmos todo para o nosso clube. Ok? Acho que é isto. Fico por aqui. Não se esqueça, eu vou deixar os links desta malta toda, da Marta, do blog do Alberto, destes 2 textos que eu citei, do Instagram da Rita. Ela vai-me odiar, mas é o que é. A Rita, eu tinha prometido que tinha que fazer esta referência porque é mais que justa. E ela tem mais coisas, ela faz mais coisas. Temos que puxar por ela porque ela faz mais coisas. Malta, obrigado pelo vosso apoio de sempre. Hoje foi uma coisa um bocadinho diferente. Espero que não se importem, espero que tenham gostado. E é isso. Voltaremos em breve. Um abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica. Tchau, tchau.